Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais. E a gente vai falar de um assunto super interessante, mas que nem sempre nós estamos atentos. Nem sempre a gente percebe, mas a saúde bucal é parte essencial da nossa saúde, inclusive quando alguém está internado. É isso mesmo. A odontologia hospitalar garante que pacientes sob tratamento médico complexo tenham a cavidade oral bem cuidada, evitando complicações, infecções e até mesmo atrasos na recuperação. Hoje nós vamos conversar com a dentista Regina Rafaeli para entender o que é a odontologia hospitalar, como funciona e por que ela é tão importante. Bom dia, Bom Gina. dia. Prazer te Muito receber aqui no obrigada, Saúde doutor. Algo Mais. Eu É, que agradeço. começa explicando para a gente, né? A odontologia hospitalar é relativamente nova como uma área de atuação? Tá, vamos falar então no estado, né? No estado a gente tem uma lei desde 2018, então as pessoas entendem que seja novo, É né? recente, né? Mas a gente fala que pela lei sim é recente. Mas sabemos que a odontologia hospitalar já está há muitos anos introduzida, principalmente nos grandes centros e em outras capitais, há muitos anos atrás. Então, eu sempre falo que a gente teve o boom do Covid, né? O Covid que acabou mostrando a importância do cirurgião dentista É dentro do ambiente verdade. hospitalar, né? Devido à necessidade de toda hora um paciente ou outro precisar ser entubado e muitas vezes tinha um aparelho ortodôntico que precisava ser removido, o paciente quer ser pronado, e aí que foi a hora que parece que nós realmente evidenciamos a nossa área de atuação. Mas já estamos no hospital há mais tempo do que Claro, do que a a era própria da lei, né? própria lei, né? Agora, é muito diferente da odontologia tradicional? Quais são essas É. diferenças? Na verdade, primeiro o cuidado oral, né, a gente sempre fala assim, que o paciente muitas vezes quando ele está internado, ele não tem, o cuidado como ele tem na casa dele, então ele depende quase sempre de alguém, né, ou de um cuidador diretamente, ou um técnico de enfermagem para que ele possa receber esse cuidado. Então, quando a gente pensa no paciente internado, a gente sabe que a nossa vivência vai ser um pouco diferente do nosso consultório. Claro. Muitas vezes a gente vai ter sim a necessidade de só fazer uma orientação em relação à higiene oral, à técnica de escovação ali para aquele paciente, por exemplo, que sofreu uma sequela de AVC e naquele momento ele está com a mobilidade mais restrita, então a gente precisa orientar a família em relação a esse cuidado, mas o que a gente faz no consultório odontológico é bem diferente do que a gente faz dentro do ambiente hospitalar, isso eu tenho certeza. Agora, que tipo de paciente dentro de um hospital precisa dessa assistência odontológica? Tá? Na verdade, assim, se fosse embasar pela lei, a lei só fala que é o dentista na UTI. Na UTI, Então, né? quando nós chegamos nos hospitais, então todo mundo só entendia o dentista dentro da UTI. Mas aí tem uma criança, por exemplo, com uma estomatite, que é aquelas lesões que as pessoas falam que é o pé, mão, boca, são as Uhum, várias aftas na boca. Essa criança está lá na enfermaria, ela não está na UTI, então ela está com dificuldade de se alimentar. Então, pedia-se pareceres, né, as interconsultas que a gente chama. E aí começaram a ver que, na verdade, o dentista ele não era só na UTI, ele era o dentista do hospital. Então, a gente pode estar atendendo uma criança desde o pronto atendimento, ou um paciente desde o pronto atendimento, diferenciando que o dentista hospitalar não faz o trauma, que é o bucomaxilo que faz. Então, se certo. tem uma fratura, algo que seja necessário, algo mais cirúrgico, a gente aciona os bucomaxilos. Do modo geral, uma sutura, um reimplante dentário, às vezes algo com menor importância em relação aos traumas, a gente pode ajudar esses pacientes. Agora, de fato, os pacientes que mais são beneficiados por essa assistência odontológica intra-hospitalar são os pacientes mais críticos, né? Com certeza, Como com os pacientes certeza. Os oncológicos, os pacientes pacientes de oncológicos, UTI, os né? pacientes da UTI. Pensando em paciente oncológico, muitas vezes eles acabam internando por uma complexidade do tratamento. Então, durante o tratamento, a quimioterapia pode dar um efeito colateral que a gente chama de mucosite, que são várias lesões em cavidade oral, impossibilitando muitas vezes dele se alimentar. E aí, com isso, a gente precisa dar essa assistência, às vezes fazer acompanhamento de laser, ajudar ali na prescrição da dieta, discutir com a equipe médica em relação a uma analgesia que seria melhor para aquele paciente
E na UTI, na verdade, nosso principal objetivo é a remoção de foco de infecção para que esse paciente não venha a ter mais agravo em relação à doença que ele já foi internado. Agora, quando a gente fala em pacientes internados, sujeitos a infecções, quais são os benefícios que a odontologia hospitalar pode trazer no sentido de prevenir essas infecções? Que relação existe? Todo paciente, por exemplo, internado na UTI, recebe uma avaliação do cirurgião dentista. Então, no ato da internação, em 24 horas, esse paciente foi avaliado e, com isso, a gente já consegue fazer algum diagnóstico preciso. Por exemplo, um dente que estava com uma fratura, um dente, por exemplo, pode ser um abscesso ali local, uma lesão por cândida, que é muito recorrente, principalmente nos idosos, às vezes uma própria boca seca por causa da xerostomia, que é causada em relação a alguns medicamentos que os próprios idosos podem fazer uso, então aquelas fissuras que podem causar. Então, eu sempre brinco, né, ali com a equipe que a gente faz a primeira avaliação para a gente evitar maiores complicações. Então, a gente sempre está junto ali com todo mundo, com a equipe, em relação aos cuidados do paciente. A gente faz uma primeira avaliação, mas logo em seguida a gente tem uma nova avaliação para fazer, porque a gente sabe que pode mudar muito esse perfil da microbiota. E a verdade é que, normalmente, num paciente crítico, né, a gente pensa em infecção pulmonar, infecção urinária, pensa numa escara, num abdômen, mas, A boca não... às vezes, o foco da infecção é ali na boca mesmo, né? Quantas vezes a gente já recebeu um paciente com uma pneumonia aspirativa e sem um possível foco, e o foco era odontogênico. E aí a gente foi, fez as extrações, a maioria das vezes acaba sendo ou cirúrgico ou uma restauração provisória, né? E aí a gente acaba ajudando a equipe nesse diagnóstico, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a equipe multiprofissional, né? Não é só o médico e o dentista, somos todos nós, a fono, que vai assistir esse paciente, às vezes, no andar, que vai ofertar um alimento e que a saliva está muito pouca, então chama a gente para a gente complementar em relação à prescrição. O paciente que muitas vezes foi internado por uma outra complicação, como o senhor deu ideia, né, e sugeriu aqui, sobre a própria infecção urinária, e às vezes está relacionada à cavidade oral. Então, assim, tem muita coisa que a odontologia é importante. Eu brinco que a gente, né, dentista, se formou para montar o consultório e ficar isolado. Então, quando a gente vai para dentro da equipe, a equipe também estranha. Então, agora, com mais tempo, sim, já estão habituados, mas no começo era muito estranho até para eles a aceitação do dentista, porque eles também viam a gente como algo isolado. Então, quando a gente inseriu... Um corpo estranho ali. Era, né? Mas com o tempo tudo vai se... E o benefício é tão grande que eu acho que só melhora. Sem dúvida alguma. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para continuar essa conversa. Fiquem com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade.
Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Regina Rafaeli, ela que é odontóloga, especialista em odontologia hospitalar. A gente fala desse tema que é tão importante e bastante atual. Regina, quando a gente fala em pacientes que serão submetidos a procedimentos de alta complexidade, com potencial risco, nesses pacientes é importante a avaliação odontológica prévia? No hospital no qual a gente trabalha, a gente tem foi uma ideia muito inteligente, no meu ponto de vista, quando o doutor trouxe para nós da cirurgia cardíaca que esse paciente precisava receber a avaliação de todos os membros da equipe. E o que ele sempre brinca, né? A prioridade é o dentista, porque a gente sabe da correlação da cavidade oral com uma possível endocardite. Então, muitas vezes você vai submeter um paciente a uma cirurgia cardíaca e ele pode ter um dente que ele sequer sabia que ele poderia ser um possível foco. Então, eu acho que os protocolos bem instituídos na internação desse paciente contribuem para uma boa melhora clínica. A gente tem visto isso através dos nossos números e através da nossa estatística no próprio hospital. A integração hoje dentro dessa equipe multidisciplinar é plena? Total. Acho que é mais do que eu esperava. É mesmo? No começo eu achava que ia ser muito mais difícil, até por aquele impasse muitas vezes da gente, né, o dentista do consultório, né, mas eles foram vendo que a gente pode contribuir, tanto que hoje é muito normal, e às vezes de repente do nada eu recebo uma foto de um médico e fala assim, você acha que isso aqui pode ser isso? Eu falo, pode ser sim. Ele, então eu estou pedindo um parecer para você vir aqui dar uma olhada. Então, hoje a nossa interação é muito significativa e eu acho que isso é de uma grande valia e sempre o maior beneficiado é o paciente. O que te despertou para a odontologia hospitalar? Dentro da faculdade, sempre todos os meus pacientes tinham alguma patologia. Então eu sempre tinha que estudar, não era o dente 11, né, que é o dente incisivo central. Era o paciente diabético hipertenso, eu tinha que saber aquela patologia. Então aquilo foi me despertando. E aí, durante a faculdade, eu pensei, o que eu quero trabalhar com um paciente especial? Então, eu fui atrás de fazer uma residência, igual uma residência médica, para poder entender melhor. Então, hoje, eu falo que a gente consegue trabalhar desde o recém-nascido, que muitas vezes precisa de um procedimento de mínima intervenção, a um paciente, por exemplo, para um transplante de medula, que é algo muito mais complexo e que a gente também tem que saber o momento de fazer as abordagens corretas. Isso é muito importante, sem dúvida alguma.
Existem estudos que demonstram que a odontologia hospitalar contribui para a redução do tempo de internação? Sim, existem alguns relatos na literatura que chegam a falar que de 3 a 5 dias, quando esse paciente está dentro de uma UTI, a gente consegue reduzir até os índices de pneumonia, porque a gente faz o diagnóstico preciso e o atendimento antecipado. Então, a gente consegue diminuir o tempo de internação e, consequentemente, o tempo desse número de antibiótico, né, dessa internação na UTI que é tão caro, o antibiótico que é tão caro. Então, antes, né, do dentista, quando ele estava querendo ainda entrar nesse serviço, era muito difícil discutir isso com o gestor, até porque ele falava, mas daí, cadê os números? Eu preciso que você me prove que isso realmente vai ser benéfico. Então, através dos trabalhos de vários profissionais de vários lugares do mundo, né, trabalhando já com o paciente hospitalizado, então já tem hoje na literatura algo que diz que reduz até 5 dias desse paciente na UTI, quando ele tem um atendimento precoce. É algo que faz uma diferença enorme, né? E quais são as orientações que esses pacientes recebem no pós-alta hospitalar? Se o paciente muitas vezes ficou com alguma sequela, a gente sempre tenta abordar essa família em relação aos cuidados, porque a gente sabe que esse paciente vai depender de alguém diretamente, de um cuidador. Então, assim, como ele vai realizar essa escovação, o que ele precisa ter em casa, muitas vezes um aspirador para poder estar escovando e aspirando ao mesmo tempo, porque ele não consegue cuspir ou muitas vezes deglutir com tanta facilidade. Então, a orientação é muito importante. Muitas vezes a gente pode entregar até uma caderneta, uma orientação por escrito, para que eles tenham essa forma de saber como abordar o paciente, na verdade, o paciente que agora passa a ser algo que eles muitas vezes entendem como um fardo, mas do momento que eles recebem todas as orientações, eles entendem que fica mais simples. Porque às vezes você só chegar e falar, você vai fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, parece algo muito pesado. Mas na hora que você explica, mostra, né? Mostra, não adianta só ficar falando, tem que mostrar, abre a boca assim, puxa para cá, coloca o sugador assim, aí eles conseguem entender que eles vão poder ajudar. Uma curiosidade, e como é que os pacientes reagem à abordagem de um odontólogo num hospital, numa Eu acho UTI? que a grande maioria deles assusta quando eles despertam e a gente, por exemplo, teve que fazer um procedimento invasivo, extrair um dente do paciente, porque ele tinha um foco. E 99%, quando a gente vai conversar com a família, antes de fazer o procedimento, a gente aborda a família por causa do termo de consentimento, de também toda essa parte legal. Quando eles vêm agradecer, eles querem que a gente vá até o andar, muitas vezes, para eles agradecerem. Ou quando eles estão estubados, a gente fala, oi, tudo bem, eu sou dentista, tirei um dente do senhor. Ele, aquele meu dente estava realmente me incomodando, eu estava tentando tirar, mas a minha pressão sempre subia, a minha diabetes estava descompensada, eu nunca conseguia fazer essa extração, obrigada. Então, a grande maioria é sempre muito grato. Que bom. A gente vai para mais um intervalo, voltamos já já. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados.
Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje conversando com a doutora Regina Raffaelli, ela que é odontóloga especializada em odontologia hospitalar. Regina, me explica qual é o cenário da odontologia hospitalar no Brasil. É algo que já está incorporado em todos os hospitais ou tem muita coisa para acontecer ainda? Esse seria o meu sonho, né? Mas não é a verdade. Eu acho que o Estado, ele ainda tem um pouco mais dessa privilégio, não sei se eu poderia usar esse termo, por causa da lei, Sim. né? Então, quando a gente ainda não tem a obrigatoriedade, vira muito assim, por parecer. E parecer a gente sabe que não dá muito certo, porque a gente quer não constrói a rotina. uma rotina. Exatamente. Né? E a rotina, ela precisa acontecer para que esse paciente seja mais bem assistido. Alguns grandes centros, né, outras capitais, têm os serviços mais instituídos, mas também continuam com o mesmo déficit como nós. Eu também sempre falo, né, principalmente quando a gente vai palestrar para acadêmicos, que a gente precisa também de mais dentistas. Eu ia te perguntar isso, né? É uma área interessante para o Então, porque odontólogo? nós temos poucos, né? Então, assim, também se abrir hoje todos os hospitais, não vai ter dentista suficiente. Então, assim, a gente também precisa ter dentistas capacitados, especialistas, para poder atuar, porque é uma área muito diferente, né, do que a gente está acostumado. Nós vamos ser dentistas, extrair o dente igual a gente aprendeu na faculdade, mas tudo que envolve essa extração prévia é o que a gente precisa saber. Tem uma curiosidade, a medicina, muitas áreas têm direcionado, muitos médicos têm direcionado a sua atuação para estética. Na odontologia isso também está crescendo? Também, e eu tenho meus pontos a ser questionado, porque assim, não adianta nada, né, a gente ter lente de contato em dente anterior se o nosso molar ali está todo destruído. Então, assim, muitas vezes as pessoas elas querem um sorriso, mas elas não pensam na saúde, né? E a saúde é fundamental. É muito melhor você ter os dentes seus saudáveis do que os dentes que muitas vezes não estão tão saudáveis, mas é a moda, né? É o vender a moda, né? Então, assim, eu acho que a odontologia, ela não é só estética, ela é primeiro saúde. A estética é uma consequência de uma saúde muito boa. Com certeza, com certeza. É aquela história, né? Tá bem,
Aí eu vou dar uma melhorada Sim, com certeza. Mas a grande na maioria, muitas aparência, vezes, não né? é bem assim que É, a a gente gente pega. sabe disso, a gente sabe disso. Agora, quando o paciente internado tem algo, você fez aquela avaliação primeira, o paciente estava bem, mas de repente algum sinal desperta para a possibilidade de um foco dentário. Que sinais seriam esses? Acontece muitas vezes do paciente ter internado e na enfermaria, ou, por exemplo, às vezes após saída da UTI, ele pode ter um sangramento gengival devido à Uhum, dificuldade mesmo dessa higienização. Ele pode morder a língua, às vezes por trauma mesmo. Então, assim, é muito importante que, na verdade, isso seja relatado sempre para o técnico de enfermagem, que acaba falando isso para o enfermeiro, que chega até a gente. Então, é sempre uma corrente, eu sempre falo assim. Muitas vezes acontece de eu estar entrando no elevador, doutora, hoje eu fui lá no paciente X e a boca estava com sangramento, a senhora pode ir lá ver? Aí muitas vezes a gente vai, às vezes é só uma higiene que estava precária, às vezes uma lesão de afta. Muitos pacientes ficam, às vezes, respirador bucal, então respirando pela boca, então a boca fica mais seca, fazendo fissura, então diminuiu o fluxo da saliva, então acaba machucando mais esse tecido. Então a gente precisa hidratar. Como hidratar essa boca, higienizar, com que higienizar? Pasta de dente, clorexidina, então tudo isso também precisa ser resolvido. orientado para Uhum. que seja de uma forma correta, né? Esse paciente internado, ele, depois que vai para casa, vocês fazem algum tipo de acompanhamento? Ou Hoje, pedem para que eles retornem ao consultório? na verdade, a gente sempre orienta 90% dos pacientes, né? Ou eles vão para a rede pública ou para o seu próprio dentista particular, né? Então a gente, muitas vezes, principalmente paciente que passa por grandes extrações dentárias, teve que extrair muitos elementos dentários, às vezes a gente faz encaminhamento para as universidades, né? Porque muitos deles não têm condição, às vezes, de procurar um cirurgião dentista particular, e aquele que tem, a gente sempre pede para que retorne ao seu dentista. Se esse paciente ficar com alguma sequela que impossibilite ele de ir, a gente orienta que eles também procurem profissionais que possam dar essa assistência em casa, que é o famoso home care, Sim, né? Mas a gente ainda sabe que é custoso, nem todos os planos de saúde cobrem esse atendimento home care, então nem sempre esse paciente às vezes consegue assistência como a gente desejava, mas a perfeito. gente explica e orienta, né? Eu acho que o importante é sempre Claro, orientar. Agora, claro. qual o destino que cada um vai seguir ali é difícil a gente conseguir, né? Controlar, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem final, Regina, para os telespectadores, para as autoridades do nosso estado, sobre a importância da odontologia hospitalar. O que eu acho que a gente mais gostaria, na verdade, é que tantos os estados, né, do nosso país, né, e principalmente falando do Mato Grosso do Sul, principalmente as cidades do interior, conseguisse ter um profissional habilitado nos seus hospitais. Sabemos que alguns hospitais, principalmente privado, têm, né, mas do estado ainda tem as suas necessidades, ou do município. Então, a gente gostaria muito que esses pacientes conseguissem receber essa assistência. E eu acho que, falando agora para o meu colega cirurgião dentista, é uma área de atuação, mas precisa ser habilitado, precisa se especializar. E eu acho que o principal é quem estiver nos assistindo, cobrar isso também. Por Claro, exemplo, eu estou no hospital com um paciente internado. Aqui tem um dentista, tem como o dentista vir avaliar o paciente e receber também as orientações necessárias. Muitas vezes a gente não tem tratamento para fazer, mas às vezes a orientação, o ato de você poder mostrar para ele como ele vai cuidar do seu paciente é muito importante, né? Do seu bem maior, né? Que é a sua família. Regina, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Algo Mais, foi de grande valor para todos nós. Eu que agradeço. Muito obrigado, Obrigado. senhor. E obrigado a vocês que nos acompanham todos os dias aqui na TV MS Record, nesse objetivo que a gente tem de levar informação de qualidade que ajude a melhorar o seu dia a dia. Um grande abraço, um grande dia, até o próximo Saúde Algo Mais.